Olá, pessoal Descomplicando o Reumatismo. Continuando nossa série Descomplicando o Reumatismo da Cabeça aos Pés. Hoje nós vamos falar sobre joelhos. E para isso nós temos uma convidada muito especial que faz parte do Grupo GARI, que é Grupo Amigos da Reumatologia, e ela vai falar um pouquinho para a gente sobre dor no joelho. Ana Oi, Paula, tudo bom? tudo, Edna. Obrigada pelo convite. E acho que hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre o joelho. Meu nome é Ana Paula Basílio, eu sou médica reumatologista do Grupo GARI, junto com a Edna, né? Trabalho em São Paulo, em Osasco, e acho que descomplicar um pouquinho sobre a dor, especialmente dor em joelhos, que é uma dor bastante frequente, né? Na prática clínica nossa reumatologia, é bastante importante para as pessoas entenderem os principais problemas e as principais situações, o que pode levar à dor nos joelhos. Oi, Ana Paula. Hoje vamos falar sobre o joelho, dor nos joelhos. Eu acho que a gente começar com a anatomia do joelho, eu acho que a gente pode explicar melhor as dores em gerais. Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma figura. O joelho é uma articulação bastante complexa, né? Uma articulação tridimensional, onde a gente acaba tendo duas articulações numa mesma estrutura e tem vários, né? Vários segmentos, além de ossos, ligamentos, a própria cartilagem que compõe o joelho, e que tudo isso pode levar à dor. Então, mostrando para vocês, a gente tem, né, os ossos, a patela, que é esse ossinho quando a gente ajoelha, né, os dois ossos da perna, o maior, a tíbia e a fíbula, e o fêmur. Então, nós temos aqui 4 ossos, né, que podem também gerar dor em algumas patologias. Além da cartilagem, né, os meniscos e os ligamentos. Então, a gente tem várias estruturas que, isoladamente ou em conjunto, podem levar à dor nos joelhos. Sim. Se a gente olhar essa imagem, a gente pode ver só o osso. E o que é que sustenta todo esse joelho? Porque, por ser uma articulação, qual é um elemento importante que tem no joelho? Os outros elementos, além de tudo que a gente comentou, são os músculos em volta, né, da articulação. Então, o quadríceps, né, que é esse principal músculo aqui que fica em cima da coxa, a musculatura da perna, tanto a parte anterior quanto a posterior, que também são causas de dores, as principais dores miofaciais, muitas dores são dores musculares também, não só articulares, no joelho, que também é bastante importante na hora do diagnóstico diferencial dessas dores crônicas ou às vezes agudas no joelho. Talvez uma das dores mais faladas do joelho seria o artrose, né? A osteoartrite, o nome bem científico, mas o popular é a osteoartrose. Então, comentasse um pouquinho para a gente da osteoartrose, mas antes disso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os desvios que tem do joelho, Ah, porque às vezes é a causa, de né, dor, de dor. Vou mostrar também uma foto para vocês. Então, assim, uma coisa bastante frequente, né, em relação à dor no joelho é o desalinhamento, né? Como vocês estão vendo aqui, um membro, né, um inferior normal, a gente costuma ter a perna geralmente alinhada. Então, os desvios, tanto em varo, que é essa coxa um pouco mais aberta, ou em valgo, né, o joelho em X, que a gente chama, só essas alterações, que são alterações anatômicas, né, por desalinhamento aí do membro inferior, já são causas de dores e às vezes acelerando esse próprio processo da osteoartrite, seja ela para o lado de dentro ou para o lado de fora do joelho, a depender da deformidade. Então, esses desalinhamentos não são tão infrequentes na prática clínica e, às vezes, só de examinar o paciente, a gente já olha e já percebe, já consegue identificar uma das causas de dores, que pode gerar aí uma dor mecânica, né, por Uhum. atrito em cima dessa articulação. É. E lembrando que a gente tem aqui nesse desalinhamento, a gente tem as forças que vão colocar, né, o peso mais no lugar ou mais no outro. Sim, Então, é o eixo, né, da gravidade, né, que exatamente. você vai ter que. Às vezes a pessoa tem só uma perna, pode ser consequência, às vezes, de trauma, né, e alguns desalinhamentos até são genéticos, né. Às vezes, a gente vai ver Exatamente. familiares que têm já um pouco de deformidades, às vezes muito leve, mas às vezes um pouco mais Mais acentuada, severas, né? deformidades muito severas, às vezes são de correção cirúrgica, né, quando realmente é muito severo,
e a gente não consegue, com o tratamento clínico, melhorar a dor desses pacientes. Mas quando não é tão severo, tinha desalinhamentos bilaterais ou unilaterais mais leves, né, com um realinhamento, ou seja, com fisioterapia, com fortalecimento muscular, né, desses pacientes, a gente resolve, na imensa maioria das vezes, a causa, né, o problema, a dor em si. Então, mostra pra gente como é que fica o raio-x de um joelho com artrose. Então, deixa eu mostrar para vocês. Depois a gente volta também para falar um pouquinho dessa imagem, mas imagens, né, radiográficas, o diagnóstico da osteoartrite, que é um nome bonito que a gente fala, mas classicamente chamamos de artrose, para o paciente não confundir a osteoartrite com a artrite reumatoide, que também pode ser uma causa de dor no joelho, mas a osteoartrite é, sem sombra de dúvida, uma das causas mais frequentes de dor na população, tanto masculina quanto feminina. E hoje em dia a gente tem visto cada vez mais precoce, né, o surgimento da osteoartrite. Numa fase inicial, a gente tem só a dor e às vezes nem tantas alterações radiográficas como nesse primeiro raio-x. Então, às vezes o paciente vem com dor, né, com dificuldade para subir ou descer escada, com dor, geralmente aquela dor de ritmo mecânico que piora com o movimento e melhora em repouso. Mas em casos mais avançados de osteoartrite, que a gente vê ali na segunda figura, né? Que Exatamente, uma osteoartrite bastante evidente, né? Então, a tríade clássica, né, da artrose é o espaço diminuído, então a gente vê aqui um espaço articular maior em relação à segunda figura, né? A presença de osteófitos, esse nome bonito, é o famoso bico de papagaio, que é a expressão radiográfica da osteoartrite, a gente vê isso em raio-x dos joelhos ou em qualquer outra articulação, e esse branquinho, né, não parece que tem um desenho mais pronunciado, isso que é a esclerose do osso subcondral, esse nome bonito é para falar que tudo isso junto, essa esclerose, esse bico de papagaio e essa diminuição de espaço, é a representação gráfica da osteoartrite, da artrose, né? A artrose é um diagnóstico essencialmente clínico, né? Às vezes só no exame físico a gente já percebe essa dor é resultante de uma osteoartrite, clínico e radiográfico, né? Então, um raio-x como esse, uma queixa clínica bastante sugestiva, né, de dor mecânica, dor por sobrecarga e dor inflamatória, né? Essas são as principais causas, né, de dor no joelho, pode ser por sobrecarga, pode ser por um processo inflamatório, pode ser pelos desalinhamentos que tem uma sobrecarga junto, ou tudo isso junto ao mesmo e tempo, misturado. e misturado, né? Tudo junto e misturado, cada um no seu quadrado, e a gente leva esse processo inflamatório, essa dor, e às vezes com expressões clínicas, né, bastante significativa. O joelho incha, né? Na prática, a pessoa fala, estou com água no joelho, ou derrame articular, aquela sinovite, às vezes, importante, que a gente precisa intervir para melhorar a dor, né? Além da osteoartrite, a gente ainda tem outras causas, mas no consultório a gente vê, sem sombra de dúvida, a osteoartrite como uma causa bastante frequente, né? A osteoartrite como um todo, procurando a gente para melhora de dor e dos sintomas desses pacientes. E lembrando uma coisa, na artrose, alguns fatores pioram, né? A pessoa não tem uma atividade física, um sobrepeso, talvez um uso excessivo da articulação, como você falou, subindo e descendo escada. A pessoa, às vezes os pacientes falam que escutam no movimento do joelho, né, um crecré, né? Então, só que o crecré, ele está em outro local. Então, fala para a gente da artrose agora patelar, Então. Uma fêmur outra, patelar. eu vou até voltar, porque fica mais fácil para tentar mostrar, né? Quando a gente falou da anatomia, a patela, né? Esse ossinho na frente, que é aquele que, quando a gente ajoelha, é o primeiro que toca o chão. A artrose, ela pode ser da patela, né? Desse ossinho da frente com a tíbia, ou a artrose pode ser, desculpa, com o fêmur, né? Então, patela com o fêmur ou o fêmur com a tíbia, ou tudo junto ao mesmo tempo. Mas, Uhum. inicialmente, a gente às vezes começa com uma alteração da patela com o fêmur, e não tão na hora que o paciente sobe uma escada, ou desce, ou ajoelha, ou agacha, ele sente aquele estalido, né? Uhum. Então, é como se estivesse raspando mesmo, tem um atrito maior entre o fêmur e a patela, levando a dor e esse ruído, né? Às vezes o paciente Uhum. estiver em silêncio, ele ouve o joelho trabalhando. Isso é muito comum,
numa doença que, às vezes, numa fase como se fosse inicial da artrose, que é a condromalácia patelar, né? Uhum. Muita gente já ouviu falar disso, isso é muito frequente, principalmente em mulheres, né? A gente vê com frequência e, às vezes, nas mulheres jovens, né? Mulheres jovens com queixa, né, vêm ao consultório com dor no joelho, sem nenhum sinal de inflamação, se examina, o joelho está normal, não tem desalinhamento, mas ela já tem dor, tem esse estalido, e às vezes um exame, geralmente uma ressonância, mais especificamente que um raio-x, demonstra uma condromalácia patelar, que também é uma das causas de dor por sobrecarga, por atrito nessa articulação. Na realidade, a pessoa tem uma cartilagem mais fininha, Isso, ela tem uma cartilagem que facilmente ela fica danificada, vamos dizer, muito precocemente. E daí, com o passar do tempo, vai se tornando uma artrose mais sintomática. É aquela exatamente. pessoa que se queixa de dor no joelho por um longo período, então tem que ficar atenta. E existem tratamento para isso, Sim. né? Deixa eu até te mostrar de novo lá no raio-x, né? Como a gente tinha falado, numa fase inicial da artrose, às vezes a gente tem um raio-x assim, Uhum. né? Que você olha e fala, mas aqui não tem nada. Tem, se você fizer um exame, um outro exame, ok, você pode ter ver, mas o diagnóstico, como eu falei, é clínico. Então, às vezes o paciente já tem a dor, né? A primeira fase de uma artrose de joelho é a fase inflamatória, porque a artrose também é uma doença inflamatória, só que uma inflamação local, né, dentro da articulação, sem Na manifestações cartilagem, né? sistêmicas. É uma inflamação exatamente ali na cartilagem. Então, às vezes, o raio-x ainda está assim, né? Não tão deteriorado como aquele que já é uma artrose evidente. Então, quanto mais inicial a gente tratar, mais fácil para melhorar, melhor o prognóstico da função daquela articulação. Ok.